Eu gostaria realmente de aprofundar esse tema de que o mundo é para todos, ou no subtítulo, não há ideologia superior à solidariedade, que é um dos slogans da própria União Planetária. Vejam que, e isso eu tenho insistido muito, gasta-se hoje $1 milhão por minuto em armas no mundo. Isso é uma quantia muito expressiva. Representa $1,440 bilhões por dia. E, portanto, mais de 1 trilhão por ano. Pagaria todas as dívidas externas de todos os países em um ano. Também, se vocês fizerem a conta de outra forma, nós temos hoje 40 mil crianças morrendo por dia, segundo a Unesco, no mundo em desenvolvimento por problemas derivados da subnutrição, que é uma maneira mais elegante de dizer a dura realidade que as crianças estão morrendo de fome. E, se vocês fizerem as contas, para cada criança que morre de fome, no mesmo instante está se gastando, se dissipando $36 mil em armas, que eu insisto em dizer, não serão provavelmente usadas em parque de diversões em tiro ao prato. Ontem mesmo ele estava propondo o início de uma nova campanha, porque Angola tem, parece, 12 milhões de minas no seu território e só 11 milhões de habitantes, dos quais parece 1 milhão já está mutilado por consequência das próprias minas, e que eu acho que merece o nosso incentivo no século XXI, é convidar a uma nova mentalidade solidária, é convidar a que as empresas que venderam essas minas pudessem agora ajudar a desmontá-las com segurança. Isso seria algum tipo de responsabilidade pelo que se produziu. Eu acho que essa nova mentalidade precisa ser estabelecida no novo mundo que estamos a criar. E esse novo mundo é uma consequência, não sei se os irmãos têm percebido, desde a bomba atômica, inevitavelmente, nós chegamos ao máximo que a guerra é capaz de produzir. Tanto que perguntaram a Albert Einstein, que foi quem descobriu a teoria da relatividade e, portanto, as condições nas quais a bomba realmente poderia ser feita, a mútua conversibilidade da matéria e da energia, que, por um lado, nos torna hoje em condições de afirmar que uma pessoa que se designa materialista está num anacronismo, que a matéria e a energia já estão comprovadas ser mutuamente conversíveis, não? Mas, por outro lado, nós diríamos, quando Einstein foi questionado sobre a Terceira Guerra Mundial, ele deu o aviso do que seria. Ele disse, sobre a terceira não sei, mas a quarta, se houver, será de lança, tacape, arco e flecha. Ou seja, as consequências que uma guerra atômica produziria na superfície do planeta ou seriam a da completa extinção da humanidade, ou produziriam tal regressão dos sobreviventes em termos civilizatórios que eles teriam que voltar a lança, tacape, arco e flecha. Então surgiram muitos filmes sobre essa ideia de um mundo até de mutantes e de sobreviventes de uma guerra nuclear. Eu não preciso retocar pontos que já foram motivo de atenção até da sétima arte, mas sim gostaria de enfatizar que a própria bomba atômica, que foi o último estágio da capacidade de destruição da nossa civilização, também é um sintoma de que a paz se torna necessária.
Bem verdade que a guerra cirúrgica nunca é totalmente cirúrgica e sempre atinge N pessoas, mas hoje aquele conceito de uma guerra devastadora já não é mais tolerável pela opinião pública. E a julgar pela pressão crescente, nem a cirúrgica será tolerada. Então eu creio que apesar dos abusos ainda existentes, o mundo está num caminho para a paz. Porque não há como a consciência humana não perceber que a energia atômica que nós temos é capaz de destruir a humanidade. Na verdade, nós temos armamento para destruir a humanidade 200 vezes. E o apogeu desse processo se deu justamente na época da Guerra Fria. O que vem a ser isso? O empilhamento recíproco de bombas da chamada direita e da chamada esquerda, ou se vocês preferirem, do chamado flanco liberal em relação ao flanco comunista. E nós sabemos que o quadro mudou, porque a União Soviética iniciou um processo unilateral de paz que nós devemos a Gorbachev e a sua grandeza como estrategista e como um homem de visão extraordinária, que infelizmente talvez a própria Rússia não tenha coroado da forma devida, porque de alguma forma a União Soviética se sacrificou para que o mundo vivesse hoje uma situação de paz, e esse processo unilateral começou com Gorbachev. Eu diria que nós estamos assim no século XXI, um século que tem tudo para tornar-se pacífico, se nós apenas aprofundarmos a consciência de que as ideologias não resolvem o problema humano. E eu gostaria assim de citar Krishnamurti, talvez na sua obra mais conhecida mundialmente, A Primeira e Última Liberdade, que na minha edição, quer dizer, no meu volume pessoal já perdeu a capa, mas pelo menos foi bem lido. E nós citaríamos em particular a página 25, quando ele dizia: a esquerda, afinal de contas, é a continuação da direita sob forma modificada. Se a direita tem seus fundamentos nos valores sensoriais, a esquerda não é mais que uma continuação dos mesmos valores, com diferença apenas de grau ou de expressão. Por conseguinte, a verdadeira revolução só poderá realizar-se quando vós, o indivíduo, vos tornardes bem cônscio das coisas em vossas relações com outrem. A sociedade é aquilo que vós e eu criamos em nossas relações. É a projeção exterior de todos os nossos estados psicológicos interiores. Essa é uma afirmativa de uma sabedoria ímpar. O que é a esquerda e a direita, senão diferentes formas de distribuir os valores materiais? E, por conseguinte, está baseada nos mesmos valores materiais. E, por conseguinte, gravemente, eu diria, por consequência, ambas se justificaram matando em nome dos seus pressupostos ideológicos e, por ironia, supostamente em favor do bem-estar da humanidade. A proposta da União Planetária, que eu aqui represento na figura representando o próprio irmão e senador Ulisses Riedel de Rezende, é de que a solidariedade deve estar acima de qualquer ideologia. Na verdade, dos 3 ideais clássicos atribuídos à Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, tudo parece indicar que o bloco liberal, assim chamado, defendeu sempre a liberdade.
dando espaço eventualmente até ao capitalismo selvagem e à globalização que hoje nos atropela, supostamente pelo bem-estar da humanidade. O outro bloco, chamado comunista ou da esquerda, também se representou ou pretendeu justificar suas ações em nome da igualdade. Mas para produzir uma igualdade usou também as armas, e os dois se justificavam mutuamente empilhando armamento e bombas. Por isso que na virada do século XXI, apesar do processo de paz, que eu devo elogiar novamente Gorbachev no seu início, porque Ronald Reagan estava num projeto na época de criar a tal da Guerra nas Estrelas, e então o índice já estava em 2 milhões de dólares por minuto em armas no mundo. Portanto, era o dobro do que nós temos hoje. E, casualmente, o que nós temos hoje voltou ao patamar de mais ou menos 1984. Então, ainda não é satisfatório. Por outro lado, o simples fato de que aquele clima de Guerra Fria não existe mais hoje, é um alento, é uma esperança, é um horizonte menos nebuloso que nos espera. Mas creio que a compreensão de que, afinal, a esquerda e a direita são duas formas dos mesmos valores materialistas e, portanto, nenhuma das duas lembra do terceiro ideal, que é o da fraternidade, ou, se vocês quiserem, talvez quase como um sinônimo, eu diria, a solidariedade aqui se aplica. Então, dos ideais nobilíssimos da original Revolução Francesa, talvez a direita tenha defendido a liberdade. Não sei se não usou ela e não usa até hoje para justificar outros meios usados. Os fins justificam os meios. É uma expressão que nós vemos frequentemente na esfera política e mesmo nas guerras. Mas, por outro lado, em nome da suposta igualdade, que parece que nunca se conseguiu estabelecer, porque o ideal da esquerda, pelo menos na Revolução Russa, é que depois de 3 gerações submetidos a condições de igualdade forçada, as pessoas despertariam naturalmente fraternais, porque teriam sido já educadas por pais que tinham sido educados já dentro de um regime comunista. E o resultado histórico é que nós não vimos isto acontecer, porque Krishnamurti afirma de uma maneira muito lúcida que os fins não justificam os meios, senão que os meios determinam os fins. Dependendo dos meios que forem usados, diferentes serão os fins atingidos. E se eu quiser usar de meios belicosos, eu só posso gerar a guerra, eu nunca gerarei a paz. A última situação irônica que nós tivemos, o conceito de guerra preventiva, criou a guerra. Quer dizer, com a intenção de prevenir, já se começou guerreando. Essas contradições que ainda existem em pleno século XXI nos levam a refletir. E a reflexão que o senhor Krishnamurti nos dá é que enquanto os valores forem baseados no nível sensorial, tanto a esquerda se justificará perante a direita, quanto a direita pretender-se-á justificar-se perante a esquerda, no empilhamento de bombas, num armamento absolutamente desproporcional. Então, se nós pararmos para pensar, até do ponto de vista econômico, para que armamento que destrua o mundo 200 vezes se uma vez bastaria? Mas justamente porque o armamento atômico é um armamento que dificilmente se pode usar, senão desencadearia um processo de extermínio coletivo, fica aquele clima de Guerra Fria querendo mostrar quem tem mais armas. E quem vai entrar para o clube atômico para intimidar o outro, que talvez ainda não tenha entrado. Esse sintoma se faz sentir hoje entre a Índia e o Paquistão. E recentemente a Coreia do Norte andou fazendo ameaça. Mesmo que se tenha só uma ou duas ogivas, é o suficiente para começar
a disputar esse tipo de pretensão de superioridade, porque tem armamento. E se cada país tiver armamento atômico na superfície do planeta, então nós vamos ter armamento para destruir muito mais do que 200 vezes.